com os quais eles faziam medicamentos ali na hora para você e tratavam as pessoas. Usavam belladonna, usavam uma longa história de plantas medicinais que eram tinturas, xaropes, pó, e você era tratado com isso. Na modernidade, né, a gente tem as boticas, as farmácias de manipulação, onde os farmacêuticos estão lá. E o que eles fazem? É pegar os minerais, as plantas e os animais e produzir também medicamentos para as pessoas. Quando chega a indústria farmacêutica, eles começam a separar as moléculas das plantas. E mais ou menos hoje, atualmente, em torno de 20 a 30% dos medicamentos que estão na farmácia são moléculas extraídas de plantas. Vamos aqui dar só um pouquinho, Daniel, dessa autoridade, né, científica da fitoterapia. Claro. Fernando, o que eu vejo nas pessoas hoje é o desconhecimento. Se a gente olhar a história da medicina, a gente vai perceber que até a década de 40, de 50, no mundo inteiro, os médicos vinham até a sua casa e dentro da maleta deles tinham minerais, tinham plantas, tinham até pedaços de animais com os quais eles faziam medicamentos ali na hora para você e tratavam as pessoas. Usavam belladonna, usavam uma longa história de plantas medicinais que eram tinturas, xaropes, pó, e você era tratado com isso. Qualquer problema de saúde era tratado com aquilo. Quando a gente chega na modernidade, né, a gente tem as boticas, as farmácias de manipulação, onde os farmacêuticos estão lá. E o que eles fazem? É pegar os minerais, as plantas e os animais e produzir também medicamentos para as pessoas. Mas depois da Segunda Guerra Mundial vem a bendita da indústria farmacêutica. E ela começa a criar moléculas especializadas para tratar problemas de saúde específicos. Então, se a gente comparar qual que é a diferença, Daniel, de eu usar um medicamento químico ou eu usar uma planta medicinal? Vou dar um exemplo bem simples. Febre. Você está com febre. Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa quando ela está com febre? Vou tomar paracetamol, que é o acetamifeno. Vou tomar paracetamol. O que eu tenho dentro de um comprimido de paracetamol? Eu tenho somente acetamifeno. É o que tem lá dentro. É a única molécula presente lá dentro. Não tem mais nada. O que eu tenho numa planta medicinal que trata febre? Por exemplo, picão preto, que já foi comparado com paracetamol e tem o mesmo resultado clínico no controle da febre. O que eu tenho dentro dessa planta? Eu tenho 50, 100, 150 princípios ativos trabalhando em sinergia. Então, qual é a diferença? A diferença é que quando eu estou usando a planta, eu estou atacando o problema de saúde de diversas frentes diferentes. E uma substância dá suporte para outra. Muitas vezes você pega o princípio ativo mais preponderante numa planta e testa ele sozinho e ele não funciona. Mas dentro da planta ele faz um estrago. E isso é importante por quê? Porque eu tenho um fitocomplexo trabalhando dentro da planta medicinal que ele melhora o resultado por causa dessa sinergia entre os princípios ativos e ele reduz o impacto negativo que potencialmente poderia haver. Só que quando eu tenho um comprimido com uma molécula única lá dentro, eu tenho todos os efeitos colaterais potencializados e também o efeito clínico potencializado, mas eu pago um preço muito caro por isso. Quando chega a indústria farmacêutica, eles começam a separar as moléculas das plantas. E mais ou menos hoje, atualmente, em torno de 20 a 30% dos medicamentos que estão na farmácia são moléculas extraídas de plantas. O restante são moléculas criadas por programas computacionais que experimentam moléculas. E a gente tem hoje, então, uma medicina medicamentosa, baseada numa clínica que ela se baseia em protocolos farmacológicos, onde eu tenho lá, essa molécula serve para isso, essa molécula serve para isso, e não é segredo para ninguém que você já foi no médico com uma inflamação de garganta e ele já sabe exatamente o que te dá. Ele vai dizer, tome diclofenaco, tome amoxicilina, tome paracetamol. E a bula é a mesma para todas as pessoas que tiverem inflamação de garganta. Por quê? É um protocolo que está num livro que ele aprendeu na faculdade. A culpa é do médico? Não. A culpa é do sistema, que é patrocinado pela indústria farmacêutica. Todo o sistema de saúde no mundo hoje é patrocinado pela indústria farmacêutica. Inclusive as universidades, as grandes universidades do mundo têm participação, têm pesquisas desenvolvidas lá dentro e financiadas por essa indústria. Bom, o que acontece? Nós fomos educados a partir da década de 50 a temer as plantas medicinais e a amar os medicamentos químicos, como se eles fossem a grande solução dos nossos problemas. Mas é aquilo que eu falei no começo, se a gente olhar o gráfico de crescimento da indústria farmacêutica, que hoje fatura centenas de bilhões de dólares por ano, só não fatura mais do que a indústria da guerra no mundo, a gente vai perceber que, ao mesmo tempo, as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão arterial,
câncer cresceram no mesmo ritmo. Então, se eu tenho cada vez mais medicamentos, cada vez mais especializados, tecnológicos, cada vez mais maravilhosos, modernos, por que eu não estou resolvendo os problemas de saúde? Porque, então, na verdade, se uma pessoa toma hoje, vou dar um exemplo para você do omeprazol. Uma pessoa toma hoje omeprazol porque tem gastrite. Ela vai tomar por 20 anos omeprazol e sempre terá gastrite. E naquele dia que faltar o omeprazol, ela vai sentir o estômago dela queimar. A grande pergunta é, o omeprazol está resolvendo o problema ou está mantendo a pessoa doente pelo maior tempo possível para gerar lucro? Porque quando eu digo para um aluno meu que ele pode tomar um suco de batata doce com couve e maçã e em 15 dias resolver a gastrite de 20 anos, a gente está realmente resolvendo um problema de saúde. A gente não está mascarando, a gente não está criando um placebo para as pessoas. E apesar da medicina convencional querer fazer as plantas medicinais parecerem placebos, é tudo placebo. Não, essa planta é placebo, isso não funciona. Na verdade, a medicação química é o grande placebo. Porque eu pego uma pessoa com um histórico de 10 anos de artrose, tomando 3 analgésicos por dia, e ela continua com a dor que não permite ela andar, não permite subir escada, não permite dirigir, não permite fazer nada. Mas quando ela descobre as plantas medicinais, ela começa a fazer um tratamento e em 3 meses ela volta a dirigir, ela volta a caminhar, a andar de bicicleta e a subir escada. Então, o que é o placebo? E o que é a resposta verdadeira? Então, quando a gente olhar para essa possibilidade que as plantas medicinais trazem, a gente tem que lembrar que quando o homem surgiu na Terra, nós começamos a usar as plantas medicinais. Quando o homem surgiu na Terra, nós começamos a usar as plantas medicinais. E chegamos até aqui por causa delas, né? Chegamos até aqui por causa delas. Porque até os nossos avós, no meu caso, até os meus avós, só se usava plantas medicinais. Eu lembro da... Minha sogra nasceu numa zona rural de Minas Gerais e morou muito tempo lá. E lá não tinha acesso, há 20 anos atrás, não tinha acesso ao médico, ao hospital, a nada. Quando uma pessoa tinha um problema de saúde, vinha de carroça até a casa dela e falava, Dona Terezinha, o que eu posso fazer? Meu filho está com esse problema. E era com plantas medicinais que ela resolvia. Então, essa medicina, esse conhecimento, essa ciência popular do uso das plantas medicinais, ela foi criminalizada, ao ponto de chegar um médico na televisão e dizer que a planta é tóxica, que a planta vai matar. Mas sabe o que mata as pessoas, Fernando? É a ignorância. Porque eu vi uma reportagem desse médico certa vez, e ele falando sobre uma planta que uma pessoa tomou para emagrecer e teve uma hepatite fulminante e precisou de um transplante de fígado. E ele fez daquilo uma bandeira. Olha só, plantas medicinais podem te matar. E aí, quando você vai olhar qual foi a planta que a pessoa usou, ela usou uma planta chamada Titônia diversifolia, que é popularmente conhecida como margaridão mexicano, ou como mão de Deus, ou como mãe boa. E essa planta, ela é altamente hepatotóxica. Só que ninguém explicou para aquela mulher que essa planta era hepatotóxica. Então, ela não sofreu o que sofreu com a hepatite fulminante ali, que precisou de um transplante de fígado, porque as plantas são perigosas, mas porque ela tinha ignorância completa no uso das plantas medicinais. E todas as pessoas, todos os relatos de pessoas que se intoxicaram, que se prejudicaram com plantas medicinais, quando você pergunta para ela o que ela estava fazendo, ela não tem certeza de nada. O meu papel, o meu trabalho hoje é preparar as pessoas para um uso racional, consciente, baseado na evidência científica, de maneira segura e eficiente para cuidar dos problemas de saúde. Eu quero dar um recado para você, profissional da área da saúde. Indústria da Saúde Brasil, e Brasil com Z. Você que é profissional da área da saúde ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Exatamente isso. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD.
extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em ortomolecular, mais talassoterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br. Acesse e tenha mais informações. Inclusive, esse é o WhatsApp que você pode entrar em contato agora, de domingo a domingo, a qualquer hora, para ter mais informações. Indústria da Saúde Brasil, brasilcomz.com.br.